Olá, o Educação Jurídica tem por tema central hoje o direito como segunda formação. E nós vamos entrevistar o estudante de direito Kelvin Moitinho, que depois de ter concluído o curso de contábeis, agora está no terceiro semestre do curso de direito. Nós temos a satisfação de receber o estudante de direito Kelvin Moitinho, que está no terceiro semestre do curso de direito. E seja bem-vindo, então, Kelvin, ao Educação Jurídica. Obrigado, professor. Primeiramente, queria dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com o senhor. E vou me apresentar agora brevemente. Como o professor disse, meu nome é Kelvin, tenho 25 anos, estou no terceiro semestre de Direito. Atuo no mercado de ativos estressados e eu escolhi Direito porque eu acredito que... Eu já sou formado, né? Escolhi como segunda graduação. E eu acredito que essa intersecção entre o Direito e a contabilidade, somada às minhas experiências profissionais, tenham ganhos bastante positivos na carreira e também na vida pessoal, porque, querendo ou não, o Direito ajuda a gente bastante na nossa vida pessoal. Sem dúvida. Ou atrapalha Ou também, né, atrapalha, a gente Kelvin? começa a ficar mais crítico, olhar uns detalhezinhos que a gente não olharia. Muito bom. E você, claro, quando você entrou na faculdade de Direito, você já tinha uma graduação completa, então a sua perspectiva é sempre um pouco mais amadurecida, né? Mas você se chocou um pouco quando entrou no mundo do direito, vindo da contabilidade? Ah, bastante, professor. Na contabilidade a gente é mais, como posso dizer, mais direto, né? Não tem certo ou errado. Existe o certo e a maneira certa de fazer. No direito, não. No direito, você pega a perspectiva, você tem que entender a perspectiva, ver qual argumento você vai utilizar. Na contabilidade, é crédito, débito, o relatório não pode. É aquilo, se tiver contabilidade criativa, você acabou de cometer um crime. Então, não pode ser muito criativo em contabilidade. A interpretação é meio E restrita, que né? bom que é restrita, né? Quando a gente escuta aí, quando o pessoal quer ser criativo na interpretação, nos balanços, a gente escuta sempre saindo no jornal, né? Alguns casos. Recentemente, inclusive, Recentemente. né? É, mas o que dentro do direito também existem as correntes que são um pouco mais débito e crédito, né? São os positivistas, as interpretações mais restritivas, né? E tem as correntes que dão mais margem aos princípios e às interpretações, dependendo das circunstâncias e tal. Você encontrou alguma semelhança nessas correntes aí ou não? Eu acho que o mais restritivo que eu tive até agora, assim, é direito administrativo. Eu achei bem mais próximo daquilo que eu vi em contabilidade. Ou seja, não pode sair muito daquilo ali. Agora, nas demais disciplinas, eu achei bem aberto. A gente sempre teve abertura para colocar a nossa opinião. E isso é muito positivo. Eu acho que eu aprendi a discursar melhor, sabe, expor minha opinião de uma melhor Uhum. maneira no curso de Direito que em Contabilidade. Porque aqui a gente apresenta mais trabalho, na contabilidade é mais prova. Então, tem uma diferença de metodologia entre as duas graduações que faz toda a diferença na nossa carreira. Explora um pouco mais essa questão das diferenças de metodologia que você notou entre a contábeis e o direito. Contábeis, podemos dizer que os 3 primeiros anos basicamente são provas e um ou outro trabalho. Porque aquilo não tem como fugir muito, né? Você tem que dominar as regras. E só que no último ano, no quarto, acho que no penúltimo semestre, no último semestre, a gente teve uma forma de avaliação um pouco diferente das que a gente estava acostumado. No caso, a gente utilizou o BSG. O último ano, basicamente, tinha só 2 matérias. Na faculdade que eu fazia, tinha 2 matérias. E nessas matérias que a gente fazia, né, era jogos de empresa. E nos jogos de empresa a gente utilizava o jogo BSG, que era uma fábrica de sapatos, a gente simulava, a sala toda formava um grupo e fazia ali o mercado global de sapatos e uma fábrica competia com a outra. A gente tinha que trabalhar a questão de marca, depreciação, etc. E aí o pessoal se envolvia. E no direito eu vejo que são mais seminários, provas, mais algo desse tipo. Júris simulados de vez em quando. E você encontrou alguma dificuldade, assim, quanto à abstração dos conceitos jurídicos? Isso te chocou de alguma forma quando você entrou na faculdade de Direito? Bastante. Eu acho que o conceito que mais demorou para cair a ficha é doutrina. Quando falava doutrina, eu ficava, o que tá falando?
O que é essa doutrina que todo professor entra aqui e fala? Lá em contabilidade a gente fala, não, você vai ler tal autor, tal livro. Aí quando chega doutrina, foi uma das dificuldades que eu tive quando eu mudei de curso. É, e fora os. Quando você já leu algum acórdão? Já li alguns acórdãos, na realidade, que os professores pedem durante as aulas. Mas mais constitucional, alguma coisa assim. Não pode muito. E o linguajar dos acórdãos te chocou ou não? Bastante. Bastante. É uma forma bem diferente. Porque eu me lembro do primeiro acórdão que eu li lá no corredor da faculdade. É, eu li um acórdão e eu fiquei muito estarrecido, né? Eu achei incompreensível, eu achei muito longo, eu achei muito difícil de entender a sequência entre as diversas fases do acórdão, né? Mas, claro, ao longo do tempo eu fui entendendo a razão pela qual o acórdão é estruturado dessa maneira, mas eu confesso que eu sofri um impacto muito grande, fora a linguagem, né? A linguagem também foi muito difícil No para mim. início é difícil mesmo, né, professor? Mas aí é aquilo. Você lê, você relê, até alguma coisa fazer sentido ali, você já tem um fiozinho para puxar, puxar os demais conteúdos. E você, assim, não sei se você adotava algum método específico para estudar na Contábeis, mas no direito você é daqueles alunos que procuram decorar os conceitos, as classificações, ou você prefere apostar em compreender os institutos jurídicos para que eles servem e assim assimilar? Tanto em contábeis quanto em direito, eu tento, quando eu vou estudar, formular exemplos na minha cabeça. Porque eu acho que o exemplo é uma coisa melhor que gravar do que fofoca. A gente grava fofoca. Se a gente contar um exemplo em forma de fofoca na nossa cabeça, basicamente a gente não esquece mais. Até hoje eu lembro que em uma aula de contábeis era contabilidade tributária. E o professor estava falando sobre uma história de um cliente que tinha comprado um terreno, só que aí o terreno estava enroscado na outra cidade. Só que o cara que foi comprar, ele foi só lá e verificou se tinha alguma pendência na cidade do terreno. E ele não verificou na cidade onde o cara morava. Estava enroscado lá, nossa, deu um problema gigantesco. E a partir disso, a partir dessa história, eu sempre lembro, quando vai comprar um terreno, tem que verificar. Tanto na cidade do vendedor, quanto na cidade do terreno. Então são algumas fofocas que a gente consegue gravar alguma coisa. Então eu entendo que você é favorável a um estudo de casos em sala de aula, um debate sobre questões concretas, situações Uhum, com reais. certeza. Eu acho que o estudo de caso é um jeito que você interfere na fofoca ali e tenta mudar os rumos. E você, como que você vê as provas na faculdade de Direito? Eu acho que as provas, elas são importantes, mas é aquilo. Tem aluno que se dá bem com prova, tem aluno que se dá bem com estudo de caso, apresentando. Vai muito do aluno mesmo. Exemplo, tem aluno que não tem tempo, muitas vezes, para estudar, ver o estudo de caso, ler o estudo de caso e tudo mais, mas porque às vezes trabalha. Então, esse aluno talvez ele se dê melhor com provas. Ou somente ele não gosta de apresentar. Tem pessoa que é tímida, tem pessoa que tá no início da faculdade, aí muitas vezes quando você força a apresentar, é pro desenvolvimento dele, com certeza. Mas a pessoa acaba pensando, acho que isso daqui não é para mim, eu acho que eu tô na carreira errada. E às vezes a gente perde um talento porque tentamos forçar determinadas formas para que aquela pessoa conclua o curso, sendo que Uhum, cara é um excelente uhum. teórico. E a carreira jurídica ela tem várias facetas, né? Então, eu, por exemplo, eu sou aquele cara que tinha mais dificuldade de fazer seminário, de fazer apresentações em público e tal. Eu não gostava. Se me dissesse que eu ia ser professor, eu ia rir na cara da pessoa, Dá um nervoso, né, professor? né? Principalmente no início da turma. Sim, e talvez porque eu tivesse mal informado sobre como eu devo apresentar alguma coisa. Porque eu achava que eu tinha que decorar o meu texto e falar lá na frente. E eu sou uma pessoa incapaz de decorar as coisas. Então, o que eu descobri com o tempo é que se eu entendi algo, eu sei explicar essa coisa, eu quero explicar essa coisa. Então, é mudar a perspectiva, né? Então, eu não decoro, eu entendo, aí eu explico, e aí eu passo a desejar explicar. Se eu tiver que decorar e expor, eu não quero.
né? Então eu contornei dessa maneira. É uma habilidade que o domínio também do conteúdo é aquilo. Só consegue falar bem sobre determinado conteúdo sem decorar quando você tem o domínio daquilo que você está falando. Exatamente, exatamente. Uma coisa ajuda a outra, e essa eu acho que é a forma que a gente deve adotar para estudar, né, em geral. É pelo menos a que funciona para mim. Cada um tem o seu método, Com né? certeza. O que que você acha das aulas expositivas em que o professor vai lá na frente ou fica sentadinho lá na cadeirinha dele, falando a aula inteira, expondo a matéria? Assim, eu acho importante as aulas expositivas, porém eu acho que seria de maior ganho se a gente conseguisse fazer uma aula expositiva só apresentando os conceitos básicos, aquilo que o aluno precisa para entender a matéria. E depois uma aula expositiva seguida de uma aula prática. Por quê? Aí a gente faria um estudo de caso sobre aquele conceito que nós utilizamos, que a gente viu na aula expositiva. Então, acho Uhum. assim, aí os alunos, no caso, que teriam tempo, também desejo de fazer aquilo, trabalhariam um caso e apresentariam para o pessoal. E também ali o professor faria mediação, né? Obviamente, poderia ter um erro ou outro, e é justo, são estudantes, Uhum. somos estudantes, e, Sim. e eu acho que seria de grande ganho para a sala toda, porque ainda quem não participasse estaria assistindo, vendo ali as correções do professor, vendo também a criatividade dos colegas no caso, e como uma alternativa de resolução para um caso, que depois o professor passaria a solução que foi dada a ele. Eu acho que seria interessante fazer um intercalado. Às vezes o professor se sente muito pressionado a entregar a matéria, vamos chamar assim, entregar a matéria, porque a matéria é extensa. Então ele se sente no dever moral, ético, de respeitar o programa da disciplina e falar tudo que está previsto ali dentro daquele programa, né? Então ele vai expondo a matéria sistematicamente, como era feito desde o início dos cursos jurídicos, sistematicamente expor toda a matéria. Mas o que acontece é que o direito vai aumentando cada vez mais o conteúdo, né, e o tempo continua o mesmo, né? O tempo do curso continua sendo 5 anos, né, e as matérias vão enchendo, engordando, né? Então, às vezes, a forma como você expõe uma determinada matéria pode ser facilitada quando você expõe a aplicação prática desses conteúdos, porque aprendendo como você vai aplicar na prática aqueles conteúdos, a própria absorção da matéria se torna mais fácil, né? Concordo plenamente, professor. Plenamente. Já ouviu falar das metodologias ativas? São aquelas de projetos, gamificação. Seria isso? Sim, Sim, professor. Eu sim. trabalhei O que Eu que você trabalhei acha? já com projetos dentro da faculdade. Foi bastante enriquecedor a disciplina que eu fiz desta forma. A gente era uma disciplina de empreendedorismo que pegava vários cursos, colocava todo mundo num grupo e ali tinha que desenvolver uma empresa. E todo mundo dava opinião, lógico, todo mundo tinha um viés, determinado curso. Eu ficava, na época, estava em contabilidade, eu ficava com viés financeiro, fazendo as minhas planilhas, verificando isso. Mas Sim. foi enriquecedor. E a gamificação também achei muito interessante quando a gente fez o BSD. O BSD, assim, você vê que os alunos se envolviam, inclusive até demais, alguns alunos até se exaltavam muitas vezes durante a aula, com algumas coisas que acontecia. Acontecia porque, assim, era um grupo competindo com o outro. Então, e tinha um ranking. E Sim. quem saísse bem naquele ranking passava para competir nível da faculdade, depois a nível nacional e a nível internacional. Sim. Então, todo mundo queria ir bem. Mas esse BSD foi na E na Contábeis, Contábeis. último ano, porque ele engloba basicamente tudo que a gente viu lá no curso. No direito, eu acharia que seria interessante também ter uma gamificação que também abrangesse tudo que a gente viu, ou pelo menos grande parte daquilo que a gente viu. Ou uma matéria específica. E a experiência de estudo em projeto foi também em Contábeis ou Foi em foi em Direito? Contábeis. Em direito é aquilo, eu acho que se mantém muito o estudo tradicional. O professor dá aula expositiva, Uhum. ou tem professor que fala, vamos dar os seminários, e os alunos apresentam determinado assunto, e é aquilo. Depois fazemos uma prova ou um artigo, entendemos um artigo. Então não tem muita inovação, Uhum. sendo bem sincero. Eu queria que você explorasse um pouco mais, então, essa questão da falta de inovação dos professores em Direito. Como que você vê Eu isso? acho que os professores aprenderam dessa forma, e é aquilo. Muitas vezes, da forma que você aprende, você acaba passando.
Porque se você aprendeu daquela forma e deu certo, você fala, se está dando certo, a gente continua. Porém, os tempos mudaram, né? E alguns alunos, podemos dizer que o mundo ofereceu mais oportunidades para a gente Uhum. poder, outros meios para a gente fazer a mesma coisa que era feita antigamente, só que de forma mais rápida, mais Sim, completa e que conseguisse abarcar o máximo de sim. pessoas possíveis. Então, eu acho que se mantém muito, mas tem formas melhores de ensinar ou formas que possam ser de maior compreensão por parte dos alunos do que aula expositiva e seminário. Vou compartilhar com você o sentimento que eu tenho tido ao, ao fazer as entrevistas aqui para o podcast, mas também nas minhas outras atividades na área acadêmica, né? Isso que você está dizendo é um ponto muito importante, que a gente está vivendo um período em que, pela primeira vez, estão sendo questionados os fundamentos da pedagogia do direito, né? E essa pedagogia jurídica, ela tem longa data, ela tem mais de 900 anos baseado no mesmo modelo. Então, o que acontece? Há uma preocupação que eu acho que é legítima dos professores de que a gente não pode aviltar o direito, a gente não pode diminuir a complexidade, a densidade do direito. E nós não podemos mesmo, porque se nós negligenciarmos essa densidade do direito, nós formaremos profissionais incapacitados para o exercício da profissão e colocar em risco patrimônio, valores importantes, né, das relações familiares, etc. Então, nós não podemos, de forma alguma, sacrificar os conteúdos jurídicos. Mas é muito importante perceber que esses mesmos conteúdos podem chegar a seu destinatário, que é o aluno, de formas mais modernas, mais compatíveis com os nossos tempos, né, de inovação. Então, um dos motes dessa nossa conversa aqui é a questão da inovação justamente no ensino do direito, né? Então, isso que tudo que você está dizendo é muito pertinente, tem muito a ver com os propósitos deste nosso programa aqui. E bom, professor, eu acho que é aquilo que o senhor falou. O conteúdo tem que ser dado, porque porque se o aluno não decorar, ou melhor, se ele não aprender, na realidade, determinado instituto, ele pode prejudicar a vida de alguém no mundo real. E essa pessoa não tem nada a ver Sim, com o sim, aprendizado dele, se ele não aprendeu ou não, confiou nele, né? Porque é aquilo. Quando você contrata um profissional, quando você confia nele, alguma coisa que envolva a sua vida, é basicamente responsabilidade dele cumprir as suas expectativas ou o máximo possível e evitar que você tenha problemas maiores, né? não, e eu até acho que durante o período da pandemia foi uma situação que desestimulou muita gente, né? É, eu não sei qual foi a sua experiência, mas você acha que o pessoal voltou da pandemia um pouco mais afetado pela experiência, mais desmotivado? Se bem que você não tem um termo de comparação dentro da mesma escola, né? Que você praticamente fez uma inteira antes da pandemia e depois outra quando a pandemia já estava caminhando Isso. para o fim, né? Professor, o que eu vejo nos meus colegas, esses colegas que eles estudaram, né, eles fizeram ensino médio na pandemia, muitos deles, e alguns deles também fizeram faculdades, tem pessoas de outros anos que trancaram a faculdade e voltaram agora, e que eu vejo que eles estão dando mais valor após a pandemia para a faculdade. Pode ser que o ensino realmente foi afetado, eu acredito que o ensino, na verdade, foi afetado devido à pandemia, só que eu vejo que eles estão dando mais valor a estar ali, sabe? Vivenciar o ambiente acadêmico. Porque, Sim. poxa, você passa na faculdade, você já tem toda aquela expectativa. Pô, vou acabar o ensino médio, tô aqui no cursinho, tô esforçando. Aí quando você passa na faculdade, você tem que ficar em casa. Quebra toda a expectativa do aluno. Então eu vejo que os que estão lá hoje estão dando bem mais valor para a sala de aula, para o ambiente, para a convivência com os amigos, com os alunos. Se tivesse a oportunidade de conversar com o seu diretor, que eu conheço muito bem, eu comecei a lecionar com ele, fui assistente dele. Você daria alguma sugestão para ele para aperfeiçoar o ensino do direito? Ah, professor, eu acho que é aquilo que eu
já tinha dito antes, eu acho que se a gente intercalasse aulas expositivas com estudos de caso, eu acho que teríamos um grande ganho. Acredito que teríamos um grande ganho. Entendo a dificuldade, porque tem muita matéria, mas eu acho que aquilo, se os alunos estivessem dispostos a estudar um pouco por fora, fosse apresentado naquela primeira aula só os conceitos e os alunos pegassem os livros ou fossem atrás de conhecimento fora da sala de aula, eu acho que seria possível sim. E o ganho seria gigantesco. Mas eu achei que foi muito rica a sua contribuição justamente por você ter essa visão de um lado da Contábeis e depois fazendo direito, né, com a sua maturidade. E você também é uma pessoa muito Obrigado. simpática, então É um prazer. Foi um prazer. legal. E eu então aqui me despeço agradecendo a você que nos acompanhou até agora no Educação Jurídica. E se você tiver alguma questão que queira ver debatida aqui no Educação Jurídica, basta escrever para esse endereço abaixo e em breve nós voltaremos com mais um episódio do Educação Jurídica.